eu louvo a Deus, amados, que hoje que eu digo, né, nesses tempos atuais, depois que a graça nos foi revelada ao nosso entendimento, nós não somos como Moisés. Graças a Deus por isso. A grande questão, amado, é que Moisés, e aqui não estamos nos referindo, obviamente, à pessoa física de Moisés, né? Estamos falando do que ele representa, do antigo pacto, da lei. Moisés, até hoje, ele é um grande impedimento do povo de Deus. Alguns interpretam quando o apóstolo Paulo fala do Deus deste século. As pessoas dizem que é o quê? Diabo. Quando você vai no contexto, você vê que o Deus desse século é Moisés. E quando Paulo fala deste século, ele está se referindo àquela época dele lá. Só que eu digo para vocês, amados, Moisés continua sendo o Deus deste século, deste mundo. Porque o que nós mais vemos no meio das ditas igrejas cristãs é Moisés. Só que o que é mais terrível, amados, é que é Moisés disfarçado de graça. Isso é terrível, amado. Porque as pessoas têm um entendimento aí, né, no meio do sistema religioso, que elas estão vivendo em Cristo. Mas, na verdade, amados, elas estão vivendo ainda em Moisés. Ou com a barreira de Moisés na vida delas. A mistura, amados, que é feita de antigo pacto com o novo. Algumas dessas misturas são bem palpáveis, né? Você entra em determinadas congregações aí mundo afora, você vê bandeira de Israel, você vê símbolo da... Já viu aquele símbolo, aquele candelabro, né? De 7 pontas, não é isso? Pois é. Isso é um símbolo que de judaísmo. Você entra nas igrejas, você vê a urna da lei lá, como é que é o nome? A arca, tá me fugindo as palavras, né, mas estou ficando velho, hein? Até hora que eu vou falar, a palavra some da minha cabeça, abençoado. Tem que tomar mais ômega 3, não é isso? Ginkgo biloba. Aí você entra na congregação, tem lá uma arca da aliança enorme. E as pessoas se prostrando diante daquela arca da aliança, entre aspas, né? E a bandeira de Israel, como eu falei, e é candelabro, e é óleo ungido. Amado, esse óleo que esses caras colocam em cima do altar deles, isso é o quê? Isso é judaísmo. Porque o óleo naquela época, antes, né, ele representava a presença do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, mas era um simbolismo. Hoje eu não tenho que simbolizar, eu tenho o Espírito Santo. Você não tem que simbolizar, você tem. Aliás, você já nasceu selado com o Espírito. Vamos deixar o link aí, primeiro já de hoje. É um texto. Selados para sempre desde o ventre. Esse texto é daqui, ó. Vou deixar no link, é um texto. No link no YouTube. Você, amado, já nasceu selado com o Espírito Santo. Você é um abençoado de Deus. Então você não tem que passar óleo. Mas Cristiano, o Tiago mandou passar um óleo no enfermo. Amado, não tem nada com o Tiago. Eu tenho com a graça. Tiago pregava a graça? Não! Entende isso? A graça foi revelada a Paulo. Paulo, apóstolo dos gentios. Entende? O apóstolo que Deus separou para ministrar a nova aliança. Então nós temos, sim, nós somos imitadores do apóstolo Paulo, para a glória de Deus. Por isso, inclusive, que nós não somos como Moisés. Então as pessoas estão aí hoje, envolvidas com Moisés, e como eu falei, continua sendo o Deus deste século, deste mundo, né? Porque Moisés está em tudo. Porque, abençoado, olha só, vou falar uma coisa para vocês. A congregação, ela pode até ter uma aparência de ser da graça. Ela pode até ser uma congregação mais liberal do ponto de vista dos costumes, né? Permite isso, permite aquilo, aquilo outro. Então você ainda tem aquela aparência de graça, de liberdade. Mas, abençoado, deixa eu falar para vocês uma coisa. Se há um item que seja da lei, Moisés está reinando. Cristiano, o meu apóstolo prega a graça. Prega. Tem dízimo na sua igreja? Não tem, porque o dízimo... Então, amado, Moisés está lá.
Percebe? Ah, mas antes da lei, houve o dízimo de Melquisedeque. Essa é a clássica deles, né? Antes da lei, Abraão. Pois é, antes da lei também houve a circuncisão no prepúcio. Foi antes da lei. Você não quer circuncidar o prepúcio, não? Ah, minha igreja é graça, mas tem lá uma Páscoazinha disfarçada. Eles colocaram outro nome, sabe, Cristiano? Um nomezinho assim mais bonitinho. Mas é Páscoa judaica. Isso não é graça. Isso é Moisés. Porque a palavra diz o quê? Se você cumpre um requisito da lei, você está, amado, olha só a palavra, obrigado a guardar toda. Está entendendo você que está ao vivo? Você entende porque o nosso ministério corre da lei como o pessoal diz no ditado, né? Como o diabo corre da cruz. Por que o nosso ministério não quer se envolver com lei? Porque a gente não quer ficar obrigado a cumprir toda ela. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu exatamente para que nós não tivéssemos que cumpri-la. As pessoas têm o entendimento de que Jesus de Nazaré veio apenas, entre aspas, né, para morrer por nós. Não, ele não veio só para morrer. A morte foi o ápice da obra dele, né? Mas, na verdade, durante toda a sua vida, Jesus de Nazaré estava nos substituindo. Ele não só nos substituiu na cruz ao morrer, né? E como o apóstolo Paulo ensina, nós morremos lá com ele, o nosso velho homem morreu com ele lá, mas não foi só isso. Ao cumprir toda a lei, Jesus de Nazaré estava cumprindo-a em nosso lugar. Ao cumprir todos os requisitos de justiça, Jesus os estava cumprindo em nosso lugar. Quando Jesus, por exemplo, foi ser batizado por João Batista, João ficou estupefato, né? Como é que pode você querer ser batizado por mim? Eu que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus falou o quê? João, deixa como está. Assim me convém cumprir toda justiça. Você entende que Jesus estava cumprindo toda a justiça para nos atribuir essa justiça? A justiça que a lei de Moisés exigia, Jesus cumpriu plenamente por nós. Por isso que hoje nós somos abençoados com todas as bênçãos. É por isso. Não é porque você é santarrão, você é bonitão, você é isso e aquilo. Não, foi pelo que ele fez por nós. Ele nos atribuiu essa justiça e nos tornou abençoados. As pessoas aí, amados, por estarem envolvidas com Moisés, elas não entendem que são abençoadas ainda. Elas pensam que a bênção é circunstancial. Bênção é você, consegui conquistar aqui, comprei um carro, realizei um sonho, eu sou um abençoado. Não, amado, estar abençoado é uma coisa, ser abençoado é outra. E quando você conhece a palavra da graça, você entende que você não está, você é. Que venha a circunstância que for, venha a dificuldade que for, venha a tristeza que for, você continuará sempre sendo um abençoado. E essa posição, esse pensamento até te ajuda a vencer a circunstância, seja ela qual for. Mas essa visão só tem, amado, quem não é mais como Moisés. Porque enquanto você tem Moisés na sua vida, você está envolvido com a lei. Então essas pessoas que ficam colocando pecado, já viu isso? Pecador, amado. Ou você é pecador, ou você é nova criatura. Não tem como ser as duas coisas. Para Deus você é o quê? Nova criatura. Vamos deixar link aí. Tem mensagem, eu não lembro o tema agora, mas eu tenho certeza que nós temos mensagens sobre isso. Eu vou pesquisar e colocar no link. Não sei se texto, ou áudio, ou vídeo, eu não sei. Eu vou pesquisar. Para você entender isso. Ou você é nova criatura, ou você é pecador. Pecador é antes da cruz. Antes da cruz as pessoas estavam em pecado. Ou seja, submetido à condenação do pecado. Ao pecado de Adão. Mas na cruz, Jesus Cristo aniquilou o pecado. Mas Cristiano, não existem obras más no mundo? Claro que existe, amado. A obra má é pecado? Do ponto de vista da carne é. Porque pecado significa errar o alvo.
Então, quando nós dizemos que não há pecado, não é que não existam obras más, não é isso. Quando dizemos não há pecado, estamos dizendo que não há condenação. E aí, isso se encontra perfeitamente com o que Paulo falou em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Entende por que não há pecado? Porque não há condenação. Mas quando alguém aponta, você é pecador, se você não se batizar, se você não passar o óleo e não fazer a classe dos catecúmenos e depois faz não sei o quê, são tantos processos, né, para você se tornar membro da igreja. Se você não fizer isso, não aceitar Jesus, você perde a salvação porque você é pecador. Amado, esse raciocínio está onde? No novo pacto ou no antigo? No antigo. Este raciocínio está em Moisés, não em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Só que, infelizmente, para a maioria das pessoas que se dizem cristãs, as coisas ainda não se fizeram novas. Nada foi transformado ainda para eles, lamentavelmente. Aí você pergunta, Cristiano, por quê que para eles nada ainda foi transformado? Porque eles ainda são como Moisés. Ainda são como Moisés. Você observa o versículo inicial da mensagem? Paulo diz o quê? Que Moisés colocou um véu sobre o rosto. Aqui, ó. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés colocou um véu. Quantos estão aí com um véu ainda hoje, amados? Muitos de nós estivemos com um véu, né? Eu estive um pouco mais de 20 anos com um véu nos meus olhos. Muitos aqui tiveram 30, 40, 20, 15. Para mim, o que eu passei é esterco, assim como Paulo falou, né? Esterco. Mas Deus permitiu, então glória a Deus por isso. Então esse véu, ele impede a visão. E você vê que o véu, ele impedia os hebreus de enxergarem o quê? A glória daquilo que era transitório. Porque a lei, amado, ela veio em glória. Mas, Cristiano, a lei era gloriosa? Claro que era. Tanto que quando Moisés recebeu a lei, o rosto dele brilhava de uma maneira extraordinária. Aí, para que os filhos de Israel não olhassem para essa glória, porque essa glória ofuscava os olhos deles, Moisés colocou um véu. Mas é importante frisar, a glória da lei era transitória. E por que é bom frisar isso? Porque muitas pessoas até hoje defendem que a glória da lei ainda está de pé. Que nós temos que cumprir 10 mandamentos da lei. Digo na letra, né? Principalmente quem defende a guarda do sábado, né? Estes são ainda mais legalistas, né? Porque o pessoal do sistema mais comum aí, eles meio que disfarçam, né? E dizem que pregam a graça e tal. Mas o pessoal sabatista não, eles fazem questão. Não, nós defendemos a lei. Eles não entendem que era transitório. Amado, o que está escrito ali? A última palavra aqui do versículo. Transitório ali, ó. A lei veio em glória? Veio, mas era transitório. O que é algo transitório? É algo que passa, é algo que não é eterno, né? É passageiro. Veja só o que o apóstolo fala aqui, aos próprios hebreus, né? Escrevendo a carta aos hebreus, capítulo 8, versículos 6, 7 e 13. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Hebreus 8, 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles são os sacerdotes da lei, né? O contexto aqui são os sacerdotes da lei. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Você nota que o Paulo já faz aqui um paralelo. São duas alianças. Uma é superior à outra. Ou seja, a nova, não é a continuidade da antiga. Ela é outra. Ela é nova. Entende isso? Por quê? Você vai lá no primeiro versículo que nós lemos e por quê? Você vê o quê? Que a primeira era transitória.
transitória. Era algo provisório. Era uma glória? Era uma glória. Mas era provisória essa glória. Aqui, ó. 7. Aliás, eu não terminei aqui, né? Ó. Por que ela é superior? Sendo baseada em promessas superiores. Graças a Deus. 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Está entendendo o caráter transitório da lei? É porque a lei não era perfeita. Cristiano, qual era o defeito da lei? O apóstolo Paulo explica. A lei estava enferma pela carne. Romanos capítulo 8, é só você ler lá. A lei estava enferma pela carne. Então, se aquela primeira aliança, a lei, não fosse sem defeito, se ela realmente fosse perfeita, como está escrito aqui, não seria necessário buscar uma segunda. Para que estabelecer uma aliança nova se a primeira é perfeita? 13, olha só o 13. Chamando nova, olha aí, ó, esta aliança, aliança atual e eterna, a graça, né? Quando chama ela de nova, ele tornou antiquada a primeira, ultrapassada, né? E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Entende que era transitório? E já desapareceu. Amém ou não amém? Eu já expliquei isso aqui. Aqui tá. Mais uma vez tem que explicar, né? Eu sei que às vezes se torna repetitivo, amados, mas sempre tem gente nova assistindo, né? Por que está perto de desaparecer aqui? Esse texto aqui foi escrito em que período? Foi antes do ano 70 ou depois? Foi antes. Bem antes. Então nós sabemos que antes do ano 70 a lei ainda estava em vigor do ponto de vista da prática. Por quê? Porque a lei, o templo da lei ainda estava de pé. Compreendem isso? Então a lei estava lá. Do ponto de vista da sua função, a lei já tinha acabado. Espiritualmente não tinha mais nenhum sentido. Jesus já havia morrido e ressuscitado. Só que os hebreus ainda continuavam cumprindo a lei na prática, né? Levando sacrifícios e levando os dízimos e as lavagens no templo. E todo aquele processo da lei estava lá funcionando. Então por isso que o apóstolo fala aqui, ó, ela está a ponto, ela está muito perto de sumir. Por quê? Faltava alguns anos, né? Para que chegasse para que as profecias de Jesus, melhor dizendo, a respeito da queda do templo se cumprisse. E nós sabemos, historicamente, é algo muito claro, que no ano 70 depois de Cristo, Israel foi invadida pelo Império Romano e aquele templo veio abaixo. Assim como Jesus havia dito, não ficará pedra sobre pedra. As pessoas pensam que isso são os prédios atuais, né? Jesus falou, tá vendo? Não ficará. Aí as pessoas ficam sonhando que vai cair um asteroide na Terra para se cumprir o que Jesus falou, que não ficará pedra sobre pedra. Gente, não tem nada disso, foi no ano 70. Jesus estava falando do templo. Olha, esse templo aí de vocês, esse templo que vocês tanto veneram, não vai ficar pedra sobre pedra dele. E se cumpriu. E aí a lei veio de fato a desaparecer. Então esse período entre a ressurreição de Jesus e o ano 70 é o que nós chamamos de período transitório. Por quê? Porque a lei era transitória, como você leu comigo no primeiro versículo. A glória que Moisés recebeu quando ele recebeu a lei, o rosto dele brilhava, era lindo, espetacular, algo tremendo? Sim, mas era transitória. Louvado seja Deus por isso. Então, amados, o que é o véu? Vamos raciocinar em cima da metáfora que o apóstolo Paulo apresentou. O que é o véu? O véu, ele é um impedimento aos olhos. O véu, ele tapa os olhos. É um símbolo de cegueira. 2 Coríntios 3, 7, 8. Ora, se o ministério da morte, que é a lei, veja só, amado, ministério de quê, amado? Da morte. Gravado com letras em pedras, ou seja, os 10 mandamentos e, obviamente, todos os mandamentos subsequentes, a lei de maneira geral, né? Veio em glória, de maneira que os
filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto. Olha aí, ó. A qual se estava o quê? Desvanecendo. Olha aí, ó. A glória do rosto de Moisés estava desvanecendo. O que é desvanecer? É apagar. Aquele brilho estava apagando. O que significa, amado, aquele brilho Tenta imaginar o rosto de Moisés. Tudo bem que ninguém aqui sabe como Moisés era fisicamente. Mas imagine um rosto de um homem brilhando muito. Só que você vai olhando, difícil de enxergar porque a luz é muito forte. Aí de repente você vê que aquela luz vai diminuindo, diminuindo. Aí Moisés fez o quê? Colocou um véu. Por que aquela glória no rosto de Moisés diminuiu? Para apontar justamente para o caráter transitório da lei. Estava se desvanecendo. Agora é interessante você observar, né? O rosto de Moisés brilhava e as pessoas não conseguiam olhar no rosto dele. Você está dirigindo à noite. Aí sempre tem um, né? Sempre tem um, né? Que vem do outro lado com o farol igual de avião. É terrível, né? A pessoa não tem consciência, não sabe dirigir, né? As pessoas pensam que dirigir é só se sentar lá no carro lá e passar primeiro e sair, né? Ou então tem gente que acha que saber dirigir é correr igual maluco e ficar andando fazendo palhaçada na rua. Você dirigir muito. Não, mas saber dirigir é saber seguir as leis de trânsito. Isso é saber dirigir. Você ser responsável quando você está atrás de um volante. E isso é saber dirigir. Não é ficar se mostrando. Né? As pessoas fazem muito isso. E você está na estrada, às vezes à noite, o cara vem do lado de lá com o farol tremendo. Você não enxerga nada. Por quê? Porque aquela luz está afetando a sua visão. Quem dirige tem aquele macete. Né? O cara jogou, você olha para o canto. Você não olha direto para o farol. Você olha para né? Deixa o farol bater na pista e você... É um macete para você não ficar com o olho agredido. Então a luz que vem de fora, ela ofusca. O brilho no rosto de Moisés ofuscava os olhos dos hebreus. Olha que figura isso, amado. Isso é ou não é um símbolo de cegueira? Por que as pessoas... Amados, por que as pessoas hoje estão cegas? Pastor Dene, você fala da graça para as pessoas, muitas não recebem, Pastor Carlos. Não é verdade? Vocês da internet, vira e mexe, me escrevem aí falando, amado, falei para fulano, falei para cicrano, o cara disse que eu estava maluco, disse que eu estou seguindo um demônio, que esse Cristiano França é satanás, negócio de graça. Falso profeta, isso e aquilo. Por que as pessoas falam isso? Sendo que a graça é tão evidente, é tão óbvia. O conceito da graça é uma das coisas mais palpáveis que há na Bíblia. Só que, amados, veja só, nós passamos anos sem enxergar. Eu fui professor de escola bíblica dominical, como vocês sabem, desde novo pregando. Eu não consegui enxergar a graça antes. Você vê que não é você que quer enxergar, é Deus que te revela. E por que eu não enxergava? Porque eu era como Moisés. A glória do rosto de Moisés estava se desvanecendo. Era uma glória transitória, mas as pessoas estão até hoje aí. Algo que na verdade já foi tornado obsoleto, porque como nós acabamos de ler, né? Quando chama essa aliança atual de nova, você torna antiquada a primeira. Mas as pessoas ainda estão na antiquada. E aí Paulo pergunta aqui no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É a graça. Sabe por que o ministério do Espírito é de maior glória? Porque diferente da lei que era transitória, o ministério do Espírito é eterno. Você hoje está em graça, graças a Deus por isso. Você está submetido ao Evangelho da Graça, à nova aliança. Quando você morrer nesse corpo de carne e receber um corpo glorificado, você vai continuar submetido à graça. Você vai continuar servindo e louvando a Deus na graça. Por quê? Porque a graça é eterna. O ministério do Espírito é para sempre. É para sempre, não é transitório. É uma pena, amado, que o véu de Moisés embote a mente das pessoas até hoje.
E essa é a resposta à pergunta, porque muitos me perguntam isso. Cristiano, como é que pode? Teve uma pessoa que falou para mim assim, o meu pai é um camarada super estudioso cristiano da Bíblia. O cara conhece a Bíblia, eles falam de Gênesis e Apocalipse. Meu pai cita versículos, Cristiano, de cor e salteado. Às vezes uma passagem inteira. Ele cita, porque... E eu fui mostrar para ele a graça. Li para ele, não, mas não é assim. Sabe por quê, amado? Porque não é conhecimento técnico da Bíblia. Não é conhecimento teológico da Bíblia. É conhecimento espiritual. Porque você pode estudar o quanto você quiser, fazer teologia o quanto você quiser, e ser pregador, e ser professor. Enquanto você for como Moisés, você não vai enxergar a graça. E aí vai ficar submetido ainda ao antigo pacto. E faz jejum, e sacrifica, e acha que vai perder a salvação, e acha que está debaixo do pecado, porque o diabo, porque não sei o quê, tem que buscar o Espírito Santo. Amado, antes da cruz se buscava o Espírito Santo. Porque antes da cruz não havia o Espírito Santo na terra, habitando no povo. Mas as pessoas estão até hoje buscando. Isso é ou não é Moisés? É Moisés. Na igreja primitiva, eles estavam num momento de transição. O Espírito começou a descer, houve a promessa que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e essa promessa começou a ser cumprida lá na igreja primitiva. Até ali ainda tinha lógica, né? A pessoa buscar o Espírito, porque eles haviam nascido sem o Espírito e começaram a receber o Espírito porque a promessa começou a ser cumprida ali. Agora, nós que estamos em graça, já nascemos debaixo da nova aliança, não tem sentido você buscar algo que já é dado, já te foi dado. Qual é o sentido de você fazer uma campanha na igreja para ser abençoado? Qual é o sentido disso? Se a palavra diz que você já é. Agora, por que as pessoas fazem campanha? Porque a mente delas está em Moisés. Moisés, quando digo Moisés, é o antigo pacto, né? No antigo pacto não era abençoado. No antigo pacto era Deus te abençoe. Isso é antigo pacto. Novo pacto é o quê? Abençoado. Então qual o sentido de fazer campanha? Eu estou desesperado porque eu estou passando uma circunstância. Aquela igreja ali tem uma campanha poderosa, vou lá. Por que você vai lá? Você não é abençoado em você mesmo, não? Você tem que buscar fora a sua bênção? Não, quem conhece a graça, quem não é mais como Moisés, que enxerga o Evangelho, sabe que a bênção está nele. A sua bênção está em você. Você é abençoado, está no teu espírito. Então você crê, você confessa, você pede, chama a existência. E tem todo esse maquinário espiritual, né? Tem toda essa direção que o Espírito dá de crer, de pedir. Paulo fala, né? Não andem ansiosos, antes peçam, supliquem. São mecanismos que a palavra de Deus nos dá para que nós possamos trazer à existência a bênção que já está no Espírito. Não é você ir buscar fora. Ali tem um padre, aquele padre faz uma novena maravilhosa, ele dá um objeto que... Amado, isso é Moisés. Mas Cristiano, Moisés nunca fez campanha. Eu sei, amado, quando eu digo que é Moisés, é um pensamento que vem do Antigo Pacto. Que diz que não é abençoado. É nesse sentido que eu estou falando. Então, se você não é, tem que buscar ser. Agora, quem conhece a graça, não. Eu sou um abençoado. Ponto. Eu confesso, eu chamo a existência, eu vivo por fé. Isso é graça. Lei não. Legalismo, Antigo Pacto, visão misturada, não. É campanha, é luta, faz um jejum, faz não sei o quê. Infelizmente, Moisés ainda é o Deus deste século. As pessoas estão envolvidas com Moisés, com o Antigo Pacto. 2 Coríntios 3, 15 e 16. E até hoje, e esse hoje aqui é quando? Não. Tudo bem, é até hoje sim, mas esse hoje aqui, esse aqui, é naquela época. Até hoje Paulo está falando. Por quê? Porque Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. Mas o Paulo fala, gente, até hoje, apesar de Jesus já ter ressuscitado, a nova aliança já foi inaugurada, mas até hoje,
E, Paulo, sinto muito, Paulo, não sei se você está conseguindo me ouvir, mas é até hoje, 2016, quase 2017, e até hoje, aí sim, literalmente hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está vendo o problema de você estabelecer a sua vida no Antigo Pacto? Você retirar conceitos do Antigo Pacto para aplicar na sua vida nesse novo pacto. Entende que isso é cegueira? Porque se o véu está colocado sobre... O coração é o quê? É o entendimento, né? Se o véu está colocado em seu entendimento, você não enxerga. Quem está ao seu redor não vai enxergar o seu rosto. E você que está com o véu não vai enxergar quem está ao seu redor. É cegueira de todos os lados. Agora veja o que o apóstolo Paulo fala. Olha só. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O que falta para o povo no mundo aí fora? Se converter ao Senhor. Não é se converter à denominação A, ou à denominação B, ou ao segmento C. Não é isso. É se converter ao Senhor. Se converter literalmente é o quê? Se voltar para. E aí eu te digo, você que está ao vivo com a gente, você que está na gravação na segunda câmera, o que é se voltar para? Se converter. O que significa isso? Se voltar para a palavra. É deixar de lado o conceito de homens. Ah, mas Cristiano, você não é um homem? Você não está transmitindo um conceito seu? Ok, você pode até interpretar assim. Só que neste ministério, nós não proibimos ninguém de questionar. Quantas vezes eu proibi vocês de me questionarem sobre qualquer coisa? Quantas vezes? Nunca. Entende? Vocês recebem a palavra da graça, que pela misericórdia de Deus, Deus me permite transmitir. Vocês recebem no entendimento de vocês vão raciocinar e vocês vão tirar suas conclusões. Por que as conclusões são sempre as mesmas? Uma vez ou outra acontece uma dúvida, o abençoado entra em contato e tira a sua dúvida, etc. Por que acontece isso? Porque nós estamos no mesmo espírito. Como o apóstolo Paulo fala, numa única forma de pensar. Mas ninguém aqui é proibido de questionar, diferente da lei. Amado, você quer comprar briga com qualquer pastor, é você começar a questionar o cara. Principalmente questionar do ponto de vista da palavra. Ó, pastor, aquilo que o senhor pregou domingo, sei lá, hein, aqui o contexto. Ih, ele começa aí, ó, meu irmão, o diabo está tomando conta da sua vida, hein? Começa logo com isso. Amado, não deixa o diabo te envolver, não. Que o diabo está colocando dúvida em você. Você está questionando o homem de Deus. Ele até joga o Deus assim para falar, Deus! Como é que você pode questionar ungido? Porque ele se acha o tal, né? Ele é ungido, ele é o separado, ele é maravilhoso. Então ele não pode ser questionado. Ah, não está satisfeito, então saia. É, meu amado. Está cheio disso aí. Porque eles têm pavor de questionadores. Eles querem pessoas que recebam lá a porcaria que eles dão de comida. Porque a mensagem desse pessoal é lixo puro. E eles querem que as pessoas engulam o lixo que eles transmitem e fiquem quietinhas comendo lixo. Comendo lavagem. É isso que esses caras querem. O povo é destruído porque falta conhecimento. Está escrito, amado. O povo é destruído porque não questiona. Ô pastor, onde é que está escrito isso aí que você falou? Que negócio é esse, pastor, de vigília da reconciliação? Onde é que está isso, pastor? A Santa Ceia, eles botam um rótulo qualquer, né? Santa Ceia da Vitória. Se na Bíblia não tem nem Santa Ceia, muito menos Santa Ceia da Vitória, ou seja lá do que for. A vigília da transformação de vida. Amado, como é que ninguém questiona isso? Pastor, desculpe, amado, eu nunca vi isso na Bíblia, pastor. Não, irmão, isso é uma nova revelação que Deus me deu. Eu estava no monte e Deus me mostrou
Eu vi um fogo ao meu redor. Eita! É assim que eles fazem. Eu vi um fogo e Deus me revelou que essa vigília vai ser poderosa. Pastor, Bíblia, pastor. Não, Bíblia nada, irmão. As pessoas estão com um véu. Moisés está aí até hoje, posto sobre o coração deles. Eles não se converteram ao Senhor, ou seja, eles não se voltaram para o Senhor. E a única maneira de você se voltar para o Senhor é você se voltar para a palavra. É viver o que está escrito. É simples assim. Então, amado, para haver conversão genuína, o véu de Moisés tem que cair. Aliás, a palavra revelar, né, significa literalmente isso. Retirar o véu. Deixar ver, manifestar, fazer conhecer. É isso que significa revelar. Mas isso só vai acontecer se as pessoas se voltarem para a palavra. Se as pessoas pararem de querer espetáculo, é show gospel, é festinha não sei o quê, é palavra de autoajuda, é palavra de vitória, é só isso que as pessoas pregam. Irmão, você está no caminho certo, o seu milagre vai acontecer. É só isso. Ok, eu creio que pode haver milagre. Eu creio. Está precisando de um milagre, de uma manifestação. Eu creio nisso. Agora eu preciso ficar aqui todo domingo com isso? Porque você é vencedor, porque você vai conquistar, porque é só isso que eles pregam. É a teologia da prosperidade. Palavra que é bom. Por quê? Porque Moisés ainda é o Deus desse século. Amados, diferentemente da lei, a graça, ao invés dela ofuscar os nossos olhos, ela ilumina. E sabe o que é interessante? Por que isso acontece? Porque a glória da lei estava lá em um homem. E o brilho vinha de fora para dentro. Então aquela luz tremenda no rosto de Moisés como um sol, ninguém conseguia enxergar. A luz da graça, não. Ela não vem de fora para dentro. Ela nos ilumina de dentro para fora. Porque o Espírito de Deus habita onde? Dentro. E quando a palavra te é revelada, os seus olhos são iluminados. É diferente. Você vê que a lei e graça é totalmente diferente. A lei ofuscava. Se você observar a figura, né? Que o Paulo usa, né? O rosto de Moisés ofuscava a visão. E aí ele colocou um véu. Então é cegueira dupla. É cegueira para quem está vendo a luz, aí bota um véu. Aí passa a ser a cegueira para quem tem o véu. É uma metáfora tremenda, né, que Paulo usou. Tremenda, maravilhosa. Então a lei ofuscava. Aí colocou um véu. Aí que não enxerga mesmo. A graça ela não ofusca, ela ilumina. Efésios 1:18. Tendo, iluminados os olhos do vosso entendimento. Iluminar. Meu irmão, você tem um olho iluminado. Por isso que você abre a palavra e você enxerga. Você entende hoje. E você, às vezes, até se questiona. Cara, como é que eu não enxerguei isso antes? Eu andava com a Bíblia debaixo do braço. Andei durante 15 anos. Eu lia Cristiano a Bíblia todo dia. E eu nunca enxerguei a graça. Sabe por quê? Porque o seu olho estava ofuscado por Moisés. Mas, depois que a graça te foi revelada, você deixou de ser como Moisés. Você agora é como Cristo. Cristo está formado em você, ou está se formando em você. Quem recebe essa palavra? Ou seja, é por isso que temos olhos iluminados. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É a graça. O seu olho foi iluminado. O seu olho não está mais ofuscado. Durante anos nós tivemos nossos olhos ofuscados por homens fraudulentos, amados. Tudo bem, queridos, há pessoas que pregam aí no meio do legalismo que são pessoas de Deus. Amado, eu sempre faço essa ressalva. Porque existem muitos homens de Deus que estão no sistema aí. Por quê? Porque eles foram enganados também. Ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a graça. Quem é de Deus que conhece a graça rompe com a lei.
Então eu não vou colocar todo mundo no mesmo saco, né? No mesmo balaio. É claro que homens de Deus no sistema aí que são de Deus. Mas a maioria, e eu digo, é a maioria mesmo, são fraudulentos. São fraudulentos. São homens que enganam, foram enganados e continuam enganando. Graças a Deus que o Senhor nos tirou desse lamaçal terrível. Louvado seja Deus por isso. Nós não somos mais como Moisés. 2 Timóteo 3, olha só o que Paulo fala. O versículo 11 até o 13, nova versão internacional. As perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Oh, Senhor, nós também que já fomos muito livres, amados. Muitas perseguições, mas graças a Deus o Senhor nos livrou de tudo. E vai continuar livrando. Quem recebe essa palavra? 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Entende? Você quer viver piamente em Jesus? O que é viver piamente em Jesus? É você viver sem Moisés. É você viver a graça. Jesus é a graça. Porque, amado, quando a pessoa mistura Jesus com qualquer outro conceito da lei, sinto muito, amado, é Moisés. Jesus misturado eu não quero. Eu quero viver piamente Jesus. Amém ou não amém? E aí, qual é a consequência disso? Vai ser perseguido, não tem jeito. 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amados, esses camaradas aí, os falsos profetas, eles vão de mal a pior. Mas Cristiano, aquele pastor é rico, aquele pastor tem um templo que as cadeiras são de ouro, que ele tem... Não importa o que ele tem materialmente não significa nada. Sabe o que esses templos do sistema significam? Luxuosos, cheios de não sei o quê, e fama e dinheiro. Sabe o que tudo isso significa? Sabe? Absolutamente nada. Porque você olha aquele líder, ele é muito famoso, Cristiano, ele está na TV, ele tem grana, então ele é um cara abençoado. Não, ele não tem nada, ele vai de mal a pior. Porque não tem galardão, não é salvo, porque não é filho da perdição. A maioria é. Esses líderes, eu acho que isso é filho de Deus, um canalha desse, que arranca o dinheiro do povo, que mente descaradamente, meu amado, que inventa campanhas e mais campanhas e mais campanhas para arrancar. Isso é de Deus aonde? Como eu falei, há pessoas nesses meios aí que são de Deus. Claro que há. Mas a maioria é canalha. A maioria só quer arrancar lã das ovelhas. Então, eles podem ter riqueza material, tem avião, tem não sei o quê, e tem templos, e tem não sei o quê. Eles vão de mal a pior. Amado, está escrito. E se está escrito, eu creio. Nós cremos. Então não fica olhando para esses caras ricos aí, desses ministérios aí do sistema. Não inveja esses caras, não. Tem inveja de lixo? Amado, você tem a maior das riquezas. Recentemente nós pregamos, vou deixar o link no YouTube aí, nós pregamos sobre a verdadeira prosperidade. Amado, você tem a verdadeira prosperidade, que é a palavra da graça. Esse sistema aí pode ter aparência de rico, pode ter isso, pode ter aquilo, mas eles são impostores e eles vão de mal a pior. Graças a Deus hoje, por meio da graça, nós não somos mais iludidos. O feitiço da lei caiu. Os Gálatas estavam enfeitiçados, veja. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Nova versão internacional, né? A maioria das versões aparece quem os fascinou. Né? Mas no texto em grego a palavra é enfeitiçar mesmo. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O que Paulo está dizendo ali? Que ele ensinou para eles o quê? Jesus de Nazaré?
ou Cristo crucificado? Aí ele pergunta, por que agora vocês estão enfeitiçados pela lei? Amado, o véu de Moisés no coração do povo de Deus, do mundo afora, é um feitiço. É por isso que o povo não enxerga a palavra, porque eles estão enfeitiçados. Mas a graça, a revelação em nossas vidas retirou esse feitiço. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado. Amado, é por isso que nós temos urgência de levar essa palavra. Porque há muitas ovelhas aí precisando ser libertas da feitiçaria da lei. Porque neste ministério nós não somos como Moisés. As pessoas olham para os nossos rostos, ou rostos, né? Não tem véu. Só que em vez das pessoas olharem os nossos olhos e ficarem ofuscadas, como era com Moisés, não. As pessoas olham para nós e veem a graça. E os olhos delas também são iluminados. Você entende? Porque nós somos luz do mundo. O Senhor nos separou, nos predestinou, nos elegeu, nos revelou a graça para sermos luz, para iluminarmos os olhos das outras pessoas. Porque nós não somos como Moisés. E eu encerro com João 1,17. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aqui nós não somos como Moisés. Nós somos como Jesus. Amém ou não amém? Louvado seja Deus.